formados aqui em Campinas, pastoreando, incluindo o pastor Luciano. E temos pastores e obreiros, missionários ao redor do país, do Brasil. E acho que queremos treinar mais. Então, ore por nós. No final, eu vou colocar alguns pedidos, mas eu vou começar mostrando os cursos que temos. Nós celebramos 60 anos este ano. O Donald Hare, ele começou as aulas em 1957. Então, em março, tivemos uma conferência de 3 dias, reconhecendo o fato de ter existido por 60 anos. Nosso curso carro-chefe é o Teologia Ministerial, curso de bacharel. Agora que o MEC controla os nomes até, o vernacular, não podemos usar mais o termo bacharel. Mas eu estou usando hoje à noite, bacharel. Este curso, acho que é melhor, de muitas maneiras, melhor do que os bacharéis aprovados pelo MEC. Nós temos 8 semestres de 20 créditos e o aluno vai estudar à noite, 5 dias por semana, saindo com capacidade de ser um pastor para os homens, para as irmãs. Elas podem ser esposas de pastor também, ou podem ser obreiras, podem ser missionárias. Então temos o bacharel. Também temos um curso livre de música sacra, que reúne-se só 2 noites por semana, terças e quintas. E este curso visa realmente aprimorar o obreiro, não o obreiro pago, mas a pessoa da igreja que quer ministrar melhor na área de música. E temos realmente bastante interesse neste curso. O pastor Felipe Soares é o coordenador, ele estava no vídeo falando muito, e ele tem realmente um bom serviço. Ele já gerou um coral que vai cantando em igrejas, que vai dando realmente apresentações especiais no seminário, e que eles às vezes montam congressos. Nosso próximo congresso de música, que ocupa um sábado inteiro, cai no final de abril, o último sábado do mês de abril. Também temos o curso de missões, EMTL. O T significa transcultural. Este curso de missões não é para só preparar pessoas para trabalhar no Brasil, com índios, é para preparar pessoas para trabalhar em outras culturas, outros países, outros continentes. O alvo é realmente ministrar para o Meio Oriente, para a Ásia, para a China. Estamos querendo preparar obreiros para as outras terras. Nós temos aulas todas as noites e o curso é de 2 anos. Nosso mestrado em ministério é chamado Master of Ministry. Por quê? Porque o MEC é dono também da palavra mestrado. Então, eu só coloquei em inglês, tá bom? Mas é um mestrado mesmo. E hoje à noite vamos mostrar como o pastor Luciano tem completado todas as exigências do nosso curso de mestrado. Este curso é baseado em 4 módulos semanais, oferecidos através de 2 anos, e um TCC no final. E o aluno sai com mais capacidade de liderar, de pastorear, de ensinar como professor e de escrever. Então estamos querendo treinar mais pastores neste nível. Temos um curso em aconselhamento pós-graduado, e este curso é oferecido só uma vez por mês, através de 16 meses. Os alunos reúnem-se às sextas à noite e o dia de sábado, 16 vezes. E este curso visa realmente gerar mais capacidade na área de aconselhamento bíblico. Também temos um curso online, para quem que não pode chegar em São Paulo para estudar, e tem internet, você pode estudar em nosso curso à distância. Este curso não é fácil, não é um curso de correspondência. É um curso onde você vai interagir com o professor e com todos os outros alunos, que ficam em vários lugares. Mas tem realmente uma maneira de fazer chats, de compartilhar ideias, de participar de fóruns,
e de entregar seus trabalhos além de estudar com seu professor. Estamos oferecendo, aquele curso EAD dura 1 ano. Temos 8 módulos no espaço de 1 ano, que vai realmente preparar você bem para qualquer ministério na sua igreja. Vamos oferecer para qualquer um uma noite de graça. Você pode ligar para a nossa secretária, pedir uma explicação das aulas dadas em qualquer noite, e achando uma noite que encaixa bem com sua agenda, você pode chegar lá, participar das aulas daquela noite sem qualquer compromisso. Isso é para só revelar, para expor nosso programa para mais irmãos e irmãs. Esses são os pedidos que eu quero colocar neste momento. Nós precisamos de mais alunos. Nosso alvo é de treinar mais obreiros, é de ver o Senhor colocar obreiros no seu campo, na sua seara, mas obreiros treinados. Então pedimos suas orações em nosso favor para que possamos treinar mais alunos. Também todo mundo sabe, né, a crise que estamos passando aqui no Brasil, como é difícil os alunos manterem seus empregos, e o aluno que perde emprego vai logo ter de cair fora das aulas. E temos visto isso muito nesses últimos 2 anos. Ore por nós, porque queremos que nossos alunos não percam seus empregos, que eles possam continuar a estudar. Então, ore por nós nesse sentido. E por fim, olha, é uma coisa treinar pessoas academicamente, treinar pessoas para ler e escrever e pregar e ministrar, evangelizar, discipular. Mas a outra coisa, treinar pessoas para crescer em Cristo. E queremos fazer as duas coisas, não simplesmente abrir livros em frente dos nossos alunos. Queremos que eles cresçam diante do Senhor. Então, ore por nós nestes 3 sentidos. Muito obrigado. Antes de começar a pregar, eu quero chamar o pastor Luciano. Acho que podemos até subir até aqui. Pastor Luciano estudou conosco em nosso curso de mestrado nos meados da década passada. Ele completou as aulas, se não me engano, até 2009. Ele andou numa formatura, mas ainda estávamos esperando o TCC dele. Ele preparou o TCC, mas pela distância, pela falta de nos colocar pressão sobre nós bastante, levou muito tempo para tratar, avaliar, devolver, reavaliar, devolver. Mas até que enfim, este TCC foi completado. E assim, eu tenho aqui o diploma do pastor Luciano, do nosso mestrado, curso de mestrado. E eu acho que... Alô? Eu acho que devemos tirar uma foto aqui, tá? Alguém pode chegar aqui para tirar uma foto? Obrigado. Eu vou orar pelo pastor, mas acho que ele merece realmente um pouco de aplauso. Tá? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela diligência do pastor Luciano, pelo desejo de estudar conosco, pelo serviço, pelo trabalho, pelas milhas que ele viajou para estar conosco. Obrigado, Pai, pelo espírito dele, pelo amor que é evidente aqui para com esta igreja. Obrigado pelo ministério que ele tem, pelos avanços feitos nestes anos. Obrigado pelas vidas alcançadas. Obrigado, Pai, pelas pessoas discipuladas e colocadas no ministério aqui. Eu peço, Pai, a tua bênção contínua no ministério dele, e obrigado, Pai, pelo momento que temos aqui para reconhecer
esta realização dele, em nome de Jesus. Amém. Aqui? Ok. Hoje à noite, na pregação da Palavra de Deus, quero falar um pouquinho sobre misericórdia. Eu coloquei como título um apelo misericordioso. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12. Irmãos, acho que eu vou usar este microfone porque eu vou estar olhando para a tela. Tá? Só para lembrar o que Paulo escreveu em Romanos. Em Romanos temos muitos exemplos de misericórdia. Romanos capítulos 1 a 3, Paulo mostrou a depravação do ser humano. Todos nós somos perdidos sem Cristo. Não temos como aparecer diante de Deus justificados sem o sangue de Cristo. E pela misericórdia do Senhor, em capítulos 4 a 8, ele mostrou como Jesus foi enviado, como ele foi sacrificado por nós e como o sangue dele serviu para nos justificar, perdoar dos pecados. Temos agora perdão infinito, perdão passado, presente, futuro, por causa da obra de Cristo Jesus. Ele continuou, ele mostrou em capítulos 9, 10 e 11 como o Senhor mostrou misericórdia para Israel. Israel, aquele país desobediente, que recebeu a palavra de Deus nas suas mãos, teve os profetas, Moisés, teve todos esses benefícios e ainda desobedeceu. Mas, pelas misericórdias do Senhor, algum dia Israel vai se arrepender. Sabemos de Romanos 9, 10 e 11 que o Senhor vai ser fiel a Israel pelas misericórdias dele. Agora, capítulos 12 a 16 mostram realmente um aspecto mais prático desta verdade de misericórdia. Ele mostra como devemos responder, como devemos atuar, como devemos nos comportar como os alvos da graça dele, da misericórdia dele. Então, capítulo 12, versículo 1 é o primeiro versículo que ele vai usar para mostrar o lado prático. Então eu quero focar neste primeiro parágrafo, é pequeno, só 2 versículos, mas eu quero mostrar como, pelas misericórdias de Deus, que temos 3 obrigações. Estas obrigações vão ser alistadas em versículos 1 e 2. Vamos pensar na primeira obrigação. Somos obrigados a apresentar nossos corpos, nossas vidas a Deus. Pode voltar para aquele slide, eu vou ler os 2 versículos. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso Deus, nós te pedimos aquela atenção à tua palavra necessária para absorver e assimilar e aplicar essas palavras sagradas. Peço, Pai, que possamos ouvir a tua voz hoje à noite, que possamos sentir as obrigações que temos diante de ti, não por causa de crueldade na tua parte, mas por causa das misericórdias. Eu peço, Pai, também a capacidade de falar, de pregar, de explicar estes termos de uma maneira que agrade e glorifique o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, somos obrigados a apresentar nossos corpos, nossas vidas
a Deus. Podemos ler mais uma vez a segunda parte deste versículo, pode colocar o ponto 1. Isto, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixe-me colocar o primeiro subponto A. Nossos corpos devem se tornar sacrifícios para Deus. Agora, vamos pensar, o que é um sacrifício? Vocês não têm um altar aqui. Não temos um negócio de metal com grade e lugar para colocar lenha e aquela brasa que gera, né, fumaça e um lugar para colocar o animal seleto para oferecer ao Senhor. Vocês não fazem isso. Ninguém faz isso mais. Porque nosso sacrifício já foi oferecido na pessoa de Jesus Cristo. Porém, vendo aquela misericórdia que gerou o sacrifício de Jesus em nosso favor, o Senhor agora está pedindo nosso sacrifício. Que estes corpos, não mortos, mas vivos, sejam sacrifícios colocados diante do Senhor. Sacrifício como no Velho Testamento, um animal perfeito, sem doença, sem deficientes. Quer dizer, nós devemos oferecer nossos corpos, nossas vidas, como um sacrifício agradável a Ele. Então vamos analisar essas palavras. Um sacrifício vivo. Não vamos morrer no altar, okay? Porque o altar é virtual. O altar realmente fica diante de nós na forma de oração feita ao Senhor, oferecendo nossas vidas, para que Ele possa usar nossas vidas de qualquer jeito que Ele quiser. Este sacrifício, então, mostra uma vida viva, um corpo com energia, um corpo, não naquele leito de morte, pronto para morrer. Eu vivi minha vida e agora não sobra mais nenhum dia, então eu vou oferecer tudo para o Senhor. Não, Ele quer realmente nossos corpos agora, no nível maior de energia que podemos ter, com mais vida em frente. Ele quer um sacrifício vivo, também um sacrifício santo. O termo santo pode ser entendido de duas maneiras. Em primeiro lugar, cada um que conhece Cristo Jesus como Salvador, que tomou aquele passo de pedir que o Senhor perdoasse seus pecados pelo sangue de Jesus, qualquer um é chamado santo. Este termo Paulo até usa este termo para descrever os coríntios, né? Os coríntios não eram super santificados, mas eram santos, pessoas separadas por Cristo pela salvação. Então este sacrifício deve ser oferecido por crentes, pessoas que têm o Espírito Santo, mas também um sacrifício santo é um sacrifício que reflete um comportamento santo em nosso dia a dia, uma vida santificada quanto à nossa prática. Por fim, temos o termo agradável a Deus. Este termo significa que esse sacrifício não deve ser poluído, e vamos ver no segundo versículo aqui o que quer dizer isso. Como podemos oferecer nossos corpos de uma maneira não poluída, não contaminada, mas agradável a Deus. Deixe-me colocar 2 versículos aqui. Romanos capítulo 6, pode colocar o próximo slide, mostra como devemos oferecer esses corpos. Ele vai dar um exemplo positivo e um exemplo negativo. Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, mesma linguagem, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça.
É assim que o Senhor recebe nossos corpos como sacrifício agradável. Um corpo que pode ser um instrumento de justiça e não de pecado. Houve um problema no Velho Testamento. Os sacrifícios às vezes se tornaram algo mais mecânico, algo automático. Temos um exército sitiando a cidade de Jerusalém, então vamos oferecer muitos sacrifícios para conseguir a ajuda de Deus. Mas sacrifícios oferecidos daquele jeito não poderiam conseguir a ajuda do Senhor. Ele realmente quer um sacrifício agradável a Ele. E deixe-me colocar um problema que existiu já nos dias de Malaquias. Malaquias mostrou no seu livro 7 perguntas, ou jogos de perguntas, que Cristo, ou realmente Deus, estava perguntando a Israel. Israel, em cada lugar, cada pergunta, resistiu, negou o problema. Mas o Senhor continuou a perguntar. Deixe-me colocar um exemplo assim, o próximo slide, de Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 8. E vamos ver logo como é possível oferecer um sacrifício desagradável ao Senhor e como devemos evitar isso. Eu vou ler para vocês. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu, diz Deus, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso um mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso um mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e ti será favorável? Boas perguntas. Oferecer um animal que não presta para nada, pensando, olha, eu não posso vender este animal, e por ter uma doença, acho que eu não quero comer, então vamos oferecer para o Senhor. Fácil. O Senhor não quer um sacrifício inútil. Ele está pedindo um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E devemos obedecer, porque temos esta obrigação de ser sacrifícios oferecidos ao Senhor. Agora, este sacrifício deve ser oferecido de uma maneira especial. Próximo slide, por favor. A palavra em capítulo 12, versículo 1 diz: este é o vosso culto racional. Pensando nisto, a palavra racional é uma palavra difícil no grego. Já li muitos comentários, muitos expertos, que colocam várias ideias, mas as duas ideias maiores são o seguinte: algo que é racional em nossas vidas é algo que é sincero, de um lado, e inteligente ou lógico, do outro lado. Possivelmente você tem essas duas palavras nas suas versões. Alguns têm, por exemplo, inteligente ou lógico, outros têm sincero ou espiritual. Por quê? Porque a palavra é muito abrangente e inclui esses dois lados. Então vamos pensar nisso. Esta resposta que vamos fazer é nossa única resposta lógica, e vamos pensar nos dois lados. O primeiro lado, nosso sacrifício deve ser sincero. Deve ser um sacrifício espiritual, não automático, não mecânico, mas espiritual. Nós devemos oferecer nossos corpos de uma maneira espiritual. Através do Velho Testamento, houve problemas, como nós notamos em Malaquias. Também houve tentativas de oferecer muitos animais para superar um problema no momento. Deus pode responder a um sacrifício, então Ele vai responder bem melhor para 20 sacrifícios. Pode ler Isaías 1.
capítulo 1, eu não vou ler com vocês, mas 30 versículos mostrando como o povo estava num grande problema com o exército às portas e achando que os sacrifícios seriam suficientes para sobreviver. Mas o Senhor disse não, o que é necessário é sair do pecado. Porque vocês estão levantando suas mãos para mim em oração, mas suas mãos têm sangue. O sangue da viúva, o sangue do órfão. Quer dizer, você deve começar a obedecer, você deve me ouvir e seguir. Então, seu sacrifício deve ser sincero diante do Senhor. Não devemos simplesmente tentar nos conformarmos, por exemplo, com a aparência dos crentes. Nos vestindo de uma maneira, nos levando a Bíblia correta. O que importa para o Senhor é o coração. Então, este corpo oferecido a Ele deve ter um coração funcional. Este coração deve ter um desejo de agradá-lo. Um desejo sincero. Também, vamos notar outro lado desta palavra, que este sacrifício é inteligente, é lógico. Você já comprou alguma coisa? Claro que sim. E quando você comprou, você gastou dinheiro, colocou dinheiro na mão do outro e possuiu aquela coisa. Se tornou sua posse. Não ficou com o vendedor, ficou com você. Pense em Cristo. Cristo morreu realmente num ato de pagamento. Ele pagou o custo da nossa desobediência. Ele pagou o preço da nossa punição. Então, pagando, Ele comprou. Ele nos comprou daquele mercado de escravidão. Éramos escravos ao pecado. Ele nos comprou. Agora, comprando alguma coisa, Ele se tornou o dono. Isso não é inteligente e lógico? Ele é nosso dono. Então, oferecendo nossos corpos como sacrifício é uma obrigação lógica, inteligente, faz muito sentido. Realmente, resistir e ficar longe deste sacrifício não é lógico. É resistência diante do Senhor. É pecado reter aquilo que Ele comprou e que Ele agora é o dono. Há 2 versículos que que são muito importantes na minha vida, do livro de 2 Coríntios 5. Deixe-me ler esses versículos. Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É lógico. Ele nos comprou, Ele morreu porque todos nós éramos mortos. E todos nós morremos de uma maneira porque nosso velho homem morreu quando Ele morreu. E fomos ressurretos com Ele. E agora temos vida nova. Mas esta vida não é nossa, é dele. Então faz sentido fazer esse sacrifício, oferecer tudo para Ele, aquele que comprou nossas vidas, aquele que é o dono. Então deixe-me colocar uma pergunta: você já leu esta passagem em Romanos? Você já viu esta obrigação de oferecer seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável? Você já fez este sacrifício? Você tem que chegar ao ponto de dizer: Senhor, eu sei que o Senhor morreu para me comprar e me redimir. Eu sou redimido. O Redentor me redimiu. Então eu pertenço ao Senhor. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Chegando a esta conclusão, se deve oferecer sua vida para Ele, dizendo: Senhor, não sei o que o Senhor vai querer fazer com esta vida, mas esta vida é sua.
Eu quero obedecer. Agora, eu vou mostrar no próximo versículo como podemos ver o Senhor mostrar a vontade para nossas vidas. Vamos olhar para a segunda obrigação. Somos obrigados, versículo 2, a não ser conformados com esse século. Pode colocar o versículo, por favor? E não vos conformeis com este século. A ideia é deste sistema mundial que controla quase tudo, né, além do crente. Podemos ver Satanás, logo vou mostrar uma passagem que mostra que ele é Deus deste mundo. E ele tem planos para este mundo. Nós devemos perceber a direção deste mundo e resistir. E não nos conformarmos com este mundo. Em Romanos 8, 28 e 29, temos realmente um alvo bem melhor do que ser conformados com este mundo. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes não a este mundo, mas à imagem de seu Filho. Este é o alvo. Devemos ser conformados, não com este mundo, mas com este Salvador. É muito importante entender que o cristão não pode fazer isso passivamente. Você não pode simplesmente cair na fila e ver não conformidade com o mundo. Você tem que resistir ativamente o que está acontecendo neste mundo. Pode colocar este ponto, por favor? Devemos resistir a esta tendência. Devemos ativamente mostrar uma resistência a estas tentações. Literalmente, este versículo em Romanos 12, 2 diz: pare de deixar que seja conformado com o estilo deste mundo. Pare de deixar que seja conformado. Quer dizer, é uma coisa que acontece. Se não fizermos nada, vai acontecer. Vamos cair neste laço, se não percebermos o que está acontecendo. Deixe-me mostrar a vida de Cristo como exemplo. Cristo, chegando ao início do seu ministério, foi para o deserto. Ele ficou 40 dias sem comer. Ficou numa situação muito fraca, porque mesmo sendo Deus, ele entregou muitos atributos quando ele se tornou homem. Sendo homem, 100% homem, e 100% Deus, mas 100% Deus sendo regulado, né, voluntariamente por ele, ele foi para o deserto, jejuou por 40 dias, e é possível fazer isso. Eu já conheci um missionário que fez isso. Ele jejuou por 40 dias. Ele quis saber se é possível. Ele disse: olha, com 35, 36 dias, nem quis comer mais. Quer dizer, é perigoso passar por isso. Mas Cristo fez isso. E quando ele enfrentou o diabo, sabe o que foi a primeira tentação que o diabo colocou? Olha, você pode fazer, se quiser, pode fazer pão destas pedras. Pense bem nesta colocação, porque há um ditado no Novo Testamento. Cristo recita este ditado que diz: qual é o pai bom cujo filho pedindo pão vai lhe dar pedras? Será que Satanás não estava dizendo: olha, seu pai te abandonou, então você pode me seguir? Sabe o que ele disse? Não, minha comida é obedecer meu pai. O homem não vive só pelo pão, mas pela palavra que sai da boca do Senhor. A segunda tentação: Satanás levou Jesus para o pináculo do templo. O pináculo do templo naqueles dias ficou uns 30 metros acima do chão, mas o templo ficava na beira do vale Quidron, e seria possível pular
do pináculo do templo e cair 100 metros para o fundo daquele vale. Hoje não é tão profundo porque havia erosão através dos 2000 anos. 100 metros. Olha, o Senhor teria que resgatar a vida dele pelos anjos e logo ele se tornaria famoso, Messias automático, tentado para evitar o sofrimento necessário para se tornar nosso Salvador. Ele resistiu. Não, eu não vou tentar, meu Deus. Ativamente ele usou a palavra de Deus para resistir. A terceira tentação, Satanás mostrou todos os reinos e disse: você pode ter este poder se você se ajoelhar diante de mim. E então ele diz: afaste de mim, Satanás. Ele resistiu em cada situação, resistiu ativamente às tentações do mundo, do sistema de Satanás. Devemos fazer a mesma coisa. Vamos notar também um segundo ponto, que o mundo é contra a vontade de Deus. Isso é óbvio, mas eu quis colocar. O mundo não segue o plano divino. O mundo está saindo das trilhas. Deixe-me colocar capítulo 4 de 2 Coríntios. Esses 2 versículos mostram como Satanás é rei deste mundo. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que está encoberto, não, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás é o Deus deste mundo. Este mundo não traz alegria, satisfação. Este mundo realmente é ilusório. E, acima de tudo, quem faz tudo o que o mundo pede não vai permanecer. Mas quem vai permanecer é aquele que faz a vontade do Senhor. Vamos colocar 1 João 2, versículo 17. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não há comparação. É claro que esta é nossa obrigação lógica de não nos conformarmos com este século. Mais uma vez, é por causa das misericórdias de Deus. Ele aceita nosso sacrifício e Ele nos dá poder para resistir a este mundo. Eu acredito que quando Jesus resistiu à tentação de Satanás, ele não estava usando seus poderes divinos, porque ele entregou aqueles poderes. Filipenses 2 mostra que ele se esvaziou para ser nosso Salvador, que ele, em Hebreus, diz que ele sofreu tudo para que ele pudesse identificar-se conosco. Eu acredito que ele dependeu do Pai, o poder do Pai e da participação do Espírito Santo e a palavra de Deus. Temos esses recursos. O Espírito Santo vive em nós. A palavra de Deus está em nossas mãos. Devemos então resistir como ele resistiu Satanás. Olha, quais são as maneiras de não nos conformarmos? Em nosso falar, em nossos passatempos. Olha, em nosso uso da mídia, podemos ser contaminados pela mídia. Eu acho que devemos perceber isso. Chegou a hora de desligar a nossa televisão, de parar de assistir esses filmes, de desligar a internet. Porque este mundo, este sistema mundial quer pegar você e tirar você das trilhas de agradar ao Senhor. A terceira obrigação, vamos ver na segunda parte do versículo 2. Somos obrigados a ser transformados. Uma vez não nos conformando, devemos ser transformados pelo Espírito Santo. Vamos ler o versículo
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pensando nisto, nós vamos perceber que o Senhor não indicou, não nos obrigou a sermos conformados com a igreja. Não temos essa linguagem. É de ser conformados com a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E esta conformidade, ou este processo, é chamado transformação. A palavra é usada, por exemplo, para indicar o que acontece com aquela lagarta feia, que se torna borboleta, que voa. Transformação radical. É isso que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Exige realmente uma oferta sincera do nosso corpo como sacrifício. Exige uma resistência à conformidade com esse século. E logo o Espírito Santo pode renovar as nossas mentes. O Espírito Santo, colocando este ponto, é o único que pode fazer isso. Temos órgãos governamentais que trabalham com viciados, que trabalham com deprimidos, que trabalham com pessoas com outras dificuldades, drogas, álcool, etc. Olha, a taxa de sucesso destes órgãos governamentais é mínima, pequena. Mas se você pesquisar, você vai perceber que as organizações cristãs que trabalham com viciados, que trabalham com deprimidos e outros que estão sofrendo, têm uma taxa bem maior. Claro que não vamos chegar a 50%, nem 25%. Mas há progresso, há realmente sucesso por causa do poder do Espírito Santo. Ele trabalha, Ele transforma e Ele pode nos transformar para que possamos servir ao Senhor. Então, o que é necessário para a transformação em nossas vidas? O poder do Espírito Santo em nós, nos renovando, e a palavra de Deus que vai nos educar. Esses dois elementos, Cristo dependeu muito disso durante seu tempo na terra. Nós temos os mesmos recursos que devemos aproveitar. Vamos notar, ponto B, uma mente renovada pode identificar então a vontade de Deus. Incrível. Podemos definir o que é que o Senhor quer que nós façamos. Porque o Espírito está trabalhando em nós, temos a palavra de Deus e somos entregues ao Senhor. Versículo 2c, a terceira parte deste versículo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação das nossas mentes vai trazer este conhecimento da vontade dele. Deixe-me colocar uma palavra pessoal. Eu cresci num lar cristão. No ano que vem vou celebrar 60 anos de conhecer o Senhor. Mas nesse lar cristão eu tive muito... os pais promoveram realmente o serviço do Senhor. Minhas duas irmãs estudaram numa faculdade cristã. Todos os meus irmãos, somos em 5, estão servindo o Senhor hoje. Todos estão com seu primeiro cônjuge, graças a Deus. Mas quando cheguei a ter 18 anos, pensei, o que eu vou fazer com minha vida? Bom, acho que eu não tenho os dons de ministério, então eu vou ser engenheiro, como o meu pai. Então eu resolvi fazer isso. E estudei numa faculdade de engenharia lá nos States. Me formei na engenharia civil e trabalhei em cima de usinas e oleodutos, petroleodutos, gasodutos, construção pesada. 5 anos eu fiz isso. Tive um serviço muito bom. Viajei para a Europa, tive oportunidades de manejar projetos de 15 milhões de dólares. Mas eu fiquei um pouco...
eu tive um sentido desagradável quando eu olharia para as plantas. Construindo esses projetos grandes, eu percebi que no canto direito embaixo havia uma colocação da extensão de vida desse projeto. Estava construindo uma usina que faria compressão de gás. Mas este número aqui disse extensão de vida 50 anos. Quer dizer, construindo esse negócio, gastando meu tempo, minha vida para construir esta usina, a usina morreria mais ou menos quando eu morreria. Quer dizer, estava gastando minha vida para edificar algo que não permaneceria. Graças a Deus, o Senhor me colocou numa boa igreja naqueles dias de faculdade e de profissão. E percebi logo, olha, se eu edificasse pessoas, ele diz, não tem fim. Pessoas são imortais. Vão ficar ou em um lugar ou outro. Eu poderia derramar minha vida em edificar pessoas e eu vou deixar algo permanente. Então comecei a investigar como eu posso servir o Senhor. Eu não tenho dons do ministério. Eu sabe contar, né? Eu sou engenheiro, nem sei escrever, né? O engenheiro tem limites, mas logo percebi que o Senhor poderia me usar. Eu me voluntariei para ensinar crianças de 8 anos e comecei a aprender através deles como ensinar. Eu trabalhei com, né, os ônibus daquela igreja, pegando crianças para a escola dominical. Trabalhei também com a manutenção da igreja. Trabalhei com os homens da igreja. Comecei a bater nas portas na quarta-feira à noite falando de Cristo. O Senhor começou a abrir no meu coração uma certa fé, que Ele é tão grande que Ele pode usar qualquer um. Percebi isso, porque se Ele não pudesse, Ele nem poderia me usar. Mas aqui eu estou agora 35 anos mais tarde, num púlpito, falando em português das verdades de Deus. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Ele é capaz. Ele é poderoso. E claro que não ministramos bem, né? Mas o Senhor usa nossas tentativas de ministrar. Por quê? Porque aquele corpo está no altar. Estamos distanciando-nos do mundo e estamos sendo renovados pelo Espírito Santo e esta palavra. É isso que Ele quer fazer em nós. Há grande misericórdia nisso. O Senhor está nos mostrando misericórdia. Deixe-me colocar minha conclusão. Eu vou ler para vocês. Primeiro slide. Deus não nos obriga a sermos os mais importantes, os mais talentosos, ou os mais superdotados, ou os mais fortes. O que Ele exige de nós é bem lógico, que ofereçamos nossas vidas como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ele. Segundo o slide. Porém, estas vidas sacrificadas não podem ser apresentadas a Deus num estado de conformidade com a moda deste mundo. O sacrifício que agrada a Ele é aquela vida transformada pelo poder do Espírito Santo, orientada e fundada na base da palavra de Deus. É aquela vida que Deus pode usar, pois é dirigida por uma mente renovada pelo Espírito Santo e que tem condições de distinguir qual é realmente o caminho que Deus quer que sigamos. Eu gastei alguns anos nos dias da faculdade pensando que o Senhor quis me usar de alguma maneira, mas não sabia como. Então orei assim: Senhor, se o Senhor mostrar para mim sua vontade para mim, eu vou decidir o que eu vou fazer. Orei desse jeito por 2 anos. Ele não me ouviu.
uma vez que eu descobri que não, ele exige realmente esse sacrifício de tudo para ele, dizendo, eu confio no Senhor, eu não sei o que o Senhor vai exigir de mim, mas confio que é a melhor coisa possível. Eu quero fazer. Agora, com aquela mentalidade, ele começou a me mostrar pouco a pouco como proceder. Agora, eu só sei a vontade dele agora olhando para trás. Que ele me colocou nesse lugar para servir. E é uma vida realizada. Uma vida 1000 vezes melhor de ser engenheiro. É uma vida que entra realmente no serviço do Senhor, que depende do poder dele, que é algemada com a palavra de Deus para ter orientação. Olha, não há nada melhor. Aplicações. Vou colocar 3. Em primeiro lugar, já ofereceu o seu corpo? Eu coloquei esta pergunta uma vez. Vou colocar de novo. Será que não recebemos misericórdia? Será que não devemos a Ele tudo? Então, a primeira obrigação é oferecer nossas vidas como sacrifício a Deus. Número 2. Seu corpo é um sacrifício santo e agradável a Deus? Há algumas coisas que você deve tirar da sua vida. Há uma certa conformidade com este mundo que está impedindo a obra de Deus na sua vida. Será que você tem uma perspectiva incorreta desta vida? Esta vida, aliás, deste mundo que não permanece. Será que você está confiando em coisas temporárias, ao invés de olhar para o alvo imortal, eterno? E número 3, uma vez eliminadas esta conformidade com o mundo, nós temos de preencher a vaga com coisas boas. O estudo da palavra de Deus fica em primeiro lugar. Você pode estudar aqui na igreja, deve estudar em casa, pode estudar conosco, pode estudar em outras instituições bíblicas. E uma vez se abrindo para este sacrifício, você deve servir. Eu não sabia como o Senhor poderia me usar, pensando, engenheiro não tem dom espiritual, mas eu comecei a fazer tudo. E sabe, quem me orientou foi a igreja. Muitas vezes, irmãos dizendo, pastor, irmão, acho que você não deve, né, servir desse jeito. Temos outras áreas onde você deve servir. Mas de vez em quando dizer, olha, você fez isso bem. A igreja existe para confirmar e promover o serviço dos irmãos. Vamos ouvir a igreja. E por fim, deixe-me colocar um comercial aqui. O Seminário Batista Logos existe para ajudar no seu preparo para o ministério. Louvo o Senhor pela oportunidade de servir a Ele. E também agradeço esta igreja pela oportunidade de representar o seminário e pregar desta palavra sagrada. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tuas misericórdias, especialmente na questão das nossas vidas. Obrigado por ter nos salvo, Pai. Obrigado também por ter aceito nossas vidas como sacrifícios. Pedimos, Pai, a tua obra em nós, para que possamos perceber qualquer coisa que está impedindo a tua obra em nós, para que possamos nos distanciar dos efeitos deste século e nos aderir mais à tua palavra e ao teu Espírito. Obrigado, Pai, por estar comigo hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém.